Obrigado, Visioli. Vamos colocar nas mãos de Deus Pai, Deus Filho, todas essas nossas intenções, para que Ele acolha e que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, seguindo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Maria Santíssima, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, boa noite a todos, então, quem eu ainda não vi. Boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a frase que Jesus usou diversas vezes, todas elas em parábolas. Então, Jesus, como vocês sabem, gostava muito de apresentar exemplos chamados parábolas, para que os seus ensinamentos fossem entendidos de uma forma a não deixar dúvidas. E essa frase, muitos os chamados e poucos os escolhidos, está no final de duas dessas parábolas e também aparece em outras passagens de Jesus, como ensinamento principal. Essas duas parábolas são a parábola da vinha. Todos devem se lembrar da parábola da vinha, que está em Mateus, capítulo 20, versículo 16, até o final do capítulo. E também a parábola das núpcias, também em Mateus 22, versículo 14. Então, na parábola da vinha, ele diz, assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. E na parábola das núpcias, ele fala, de fato, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu me lembro que, quando eu terminei de fazer o cursilho, frequentando as aulas da escola, uma ocasião, um dos palestrantes referiu-se a essa frase, muitos os chamados e poucos os escolhidos, pedindo que ela não desse a impressão que dá por primeiro. Qual é a impressão que essa frase faz? Para quem não tem a menor ideia do que se trata, pode parecer que a humanidade terá muitos poucos escolhidos a entrar no reino dos céus. E o resto, a grande percentagem, não será escolhido. Não é bem isso, como a gente vai ver no decorrer dessa explanação. Então, vejam bem, no final, a parábola da vinha todo mundo se lembra, né?
é aquela em que Jesus explica que o dono da vinha chamou os trabalhadores para trabalhar na sua vinha e voltava de 3 em 3 horas à praça onde eles se reuniam para esperar ser contratados e levava mais alguns. Até que, faltando muito pouco para terminar o dia, ele levou mais outros que ali estavam. Quando chegou a hora do pagamento, ele chamou primeiro os que haviam sido escolhidos por último e pagou a eles o mesmo que havia sido prometido para aqueles primeiros e os outros mais precoces. Então, esses acharam que, como os que trabalharam pouco ganharam a mesma coisa, eles iriam receber mais do que aquilo que havia sido combinado. Na verdade, não. Receberam a mesma coisa. E daí ficaram resmungando e falando mal da vinha. Até que esse percebeu e chamou-os e falou: olha, eu não combinei com vocês uma quantia, está aqui, recebam e vão para casa. Vocês não têm nada a ver que se eu quero dar para os outros que trabalharam menos, o mesmo que a vocês não têm nada com isso. Então, para um bom entendedor, basta saber, né, que Deus escolhe aquilo que Ele quer fazer sem que a gente tenha que dar palpite. Ainda o dono da vinha termina dizendo: vocês estão achando ruim porque eu sou bom? Eu faço o que eu quero com o que é meu. Então, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Foi o que aconteceu. E na parábola das núpcias, né? Lembram-se da parábola? Um rei preparou uma festa, um banquete de casamento do seu filho e mandou convidar a todos os escolhidos, né? As pessoas das suas relações. Mas um não veio porque ia trabalhar, outro não veio porque ia sair para qualquer lugar, enfim, nenhum veio. Então, o rei mandou os seus empregados convidarem todos os que achassem. Nós vamos melhorar isso durante o decorrer da palestra. Então, a frase foi repetida, porque os últimos serão os primeiros serão os últimos. Pode dar o mesmo contexto do que muitos chamados e poucos os escolhidos. No final de ambas essas parábolas, então, encontramos essa frase com o mesmo sentido. Por que 2 vezes Jesus colocou isso? Parece claro para aqueles que estudam a Bíblia que esta frase no final da parábola da vinha é um acréscimo inexistente, viu, gente? Tirado justamente do final da parábola das núpcias. Mais adiante eu vou explicar porque muitas coisas saíram de uma parábola ou um ensinamento que Jesus falou e disse e passou para outra frase. Isso já aconteceu várias vezes. Na parábola, então, da vinha, a explicação é que Jesus, sabendo que os judeus se consideravam herdeiros exclusivos do céu, do reino de Deus, e que pagãos e não judeus não tinham direito a ele, ao reino dos céus, Jesus procurou mostrar, então, que a misericórdia de Deus alcança todos, não só os judeus. Os judeus, nessa parábola, são os trabalhadores, chamados por primeiro. Jesus mesmo afirmou isso. Primeiro os da casa de Israel, depois os outros. Então, os outros representam os gentios, ou seja, nós. Quando o dono da vinha dá a todos a mesma recompensa,
Os primeiros judeus reclamam, então, né? E são repreendidos, porque Jesus lhes mostra que a sua misericórdia quer dar a todos o mesmo direito e que o céu não é exclusivo deles, judeus. Nesse contexto, a gente vai ver que a frase final parece e está fora do lugar. Não constava do evangelho original, viu, gente? E foi, digamos aí, acrescentada posteriormente. Por quem? Provavelmente pelos copistas daquela época, zelosos dos ensinamentos de Jesus. Aconteceu várias vezes que coisas que não foram ditas, ou seja, foram ditas em outras passagens, foram colocadas em alguma. Vejam, por exemplo, o final do Evangelho de João é um exemplo disso. Mais adiante eu vou explicar por quê. Então, na parábola das núpcias, que um rei preparou o banquete para o casamento do filho, mas os convidados não quiseram vir, ele insistiu, e os convidados não só não atenderam ao convite, vejam bem, como ainda deram a surra ou mataram até os enviados. O rei, então, irou-se e enviou seus soldados que castigaram aqueles homicidas, né, e destruíram a sua cidade. Então, vejam bem, Jesus aí, inclusive, coloca-se, né, no contexto dessa parábola. Lembre-se que Jerusalém foi destruída também. Então, ele repreende os judeus por causa disso. Então, aqui é evidente que ele está se referindo mais aos judeus. Jesus era judeu, não se esqueçam. Ele gostava do seu povo. E ele disse que tinha vindo em primeiro lugar para eles. Como São João diz no começo do seu evangelho, ele veio para os seus e os seus não receberam. Muito bem. Então, os judeus são convidados a entrar no reino. Jesus os convida. Mas eles se negam e, inclusive, matam os enviados. Isso aqui ele faz uma clara referência aos apóstolos e a Jesus mesmo. Foram todos mortos pelos judeus. Deus, portanto, os castigou e destruiu Jerusalém. A esta parábola se refere a frase que nós estamos estudando. Muitos significa todos. Ou seja, todos os judeus foram chamados por Deus em primeiro lugar. Muitos, então, significa todos. E isso pode ser provado pela frase de Jesus, que no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versículo 37, diz aquela frase lamentosa que ele falou: Jerusalém, Jerusalém, eu queria colocar todos sobre os meus ensinamentos como uma galinha que acolhe os pintinhos. E chorou sobre Jerusalém. Apenas alguns poucos judeus atenderam ao chamado de Jesus. Outro dia eu estava vendo uma passagem bíblica no YouTube, em que um repórter saiu pelas ruas de Jerusalém perguntando aos judeus de hoje, sem escolher ninguém, perguntando para os passantes ali, pelos transeuntes, se ele conhecia Jesus. Dos 10 que ele perguntou, um sabia quem era Jesus. Os demais não tinham a menor ideia. Vejam como os judeus estão hoje. Há uma crendice, não sei se é real ou é uma frase, um pensamento solto,
que diz que o mundo só terminará, a segunda vinda de Jesus será quando os judeus se converterem. Baseado nisso, nós podemos dizer que o fim do mundo ainda está muito longe. Muito longe. Muito bem. É só esse o significado dessa frase, que deve ser encarada sempre como fazendo parte da parábola das núpcias, nunca isoladamente. Então, se você pega a frase, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos, fora do contexto da parábola, ela não tem o significado que parece que tem, aquilo que eu me referia no início. E essa frase foi dita por Jesus especificamente para os judeus. Muitos serão chamados e muito poucos dos judeus serão escolhidos. Por quê? Porque a grande maioria não atende àquilo que Jesus pediu. Então, gente, e ainda lembrando que nessa parábola, no final, quando estava acontecendo a festa para os que não eram judeus, no caso que Jesus quis se referir, havia um homem que não estava com roupa de festa. Para quem não conhece os hábitos dos judeus, quando você era convidado para um casamento, você tinha que ter uma roupa específica. Eles tinham isso. Era uma roupa de casamento. Antigamente existia até entre nós o terno de missa, né? Era mais ou menos a mesma coisa. E o dono da festa percebe que entre os que estavam na festa havia um homem que não estava vestido com a roupa que deveria estar. Então ele mandou que aquele homem fosse amarrado e atirado, né, para fora, para a escuridão, diz a parábola. Ora, como é que nós podemos... Quem será esse homem? A quem será que Jesus se referiu? A um que estava na festa, mas não devia estar, porque não estava preparado e nem era digno de estar naquela festa. Aí a gente pode pensar, cada um pode ter uma ideia de, hoje, quem seria alguém que se finge que está na festa, que está nos ensinamentos de Deus? Alguém que vive até nos ensinamentos de Deus, mas não é digno deles. Aí fica para cada um imaginar quem pode ser nos dias de hoje, que tipo de pessoas. Muito bem. Então, é só esse o significado dessa frase, que deve ser encarada sempre como fazendo parte da parábola, torno a repetir, nunca isoladamente, dando a impressão que o número daqueles que entram no reino dos céus é muito pequeno. Não é isso. Essa frase estava dirigida aos judeus. Muito bem. Como vimos na parábola dos trabalhadores da vinha, a misericórdia de Deus é muito grande para condenar todo mundo, como parece dar a impressão essa frase. Até mesmo os chamados de última hora, até na hora da morte, se convertidos sinceramente, entrarão no reino de Deus. E graças a Deus que assim seja. Existem outras citações de Jesus. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 31, também aparece a frase: muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Dita por Jesus ao final da passagem do homem rico. Lembram-se da passagem do homem rico, que o Cursilho insiste tanto, né? Na primeira noite? Jesus tinha acabado de falar com um homem muito rico,
que queria saber o que fazer para entrar no reino de Deus. Infelizmente para ele, lembra-se disso? Ele falou, Jesus disse, você tem que honrar seus pais, não cometer pecados, ser bom, perdoar, etc. Todos os mandamentos. Ele diz a Jesus, Senhor, desde a minha juventude eu tenho feito isso. O que é que Jesus disse para ele? Então só lhe resta mais uma coisa. Vai, vende tudo que tem e depois venha me seguir. Para os pobres. O homem abaixou a cabeça e se afastou, porque era muito rico, diz o acontecimento. Né? E é aí que Jesus vira-se para os seus apóstolos e os discípulos e disse, como é difícil para um rico entrar no reino do céu. É mais fácil um camelo passar pelo vão de uma agulha do que um rico entrar no céu. Essa frase também já provocou muita discussão entre aqueles que, torno a repetir, não conhecem o Evangelho de uma forma como ele deve ser conhecido. Eu já ouvi, inclusive, uma ocasião, quando a escola vivencial nossa ainda era ali ao lado da Igreja dos Frades, eu estava fazendo essa palestra. E entre os que estavam ouvindo, todos cursilistas, né, havia uma excelente pessoa, infelizmente já falecido, e falou para mim, eu sou rico, e isso me tortura desde que eu comecei a levar a sério o estudo dos evangelhos. Eu sou rico, eu tenho medo de, por mais que eu faça, para mim seja muito difícil entrar no reino de Deus. Então, gente, pode ser que a gente pense isso também. Nenhum de nós é rico, assim, a ponto de ficar com medo disso. Pelo menos não conheço ninguém. Mas não é isso que Jesus quis dizer. Quando Jesus diz rico, ele quer dizer aquele que coloca o dinheiro, a matéria, em primeiro lugar na sua vida. Então, nesse contexto, e isso é confirmado por teólogos católicos, não pelos protestantes. Mas isso é tema de outra coisa. Mas os teólogos católicos interpretam da forma como eu acabei de dizer para vocês. Rico é aquele que pode ser até pobre, mas coloca o valor do dinheiro como norte da sua vida. Vive para enriquecer, ou se é rico, vive para aumentar a sua fortuna. Para esses, normalmente, esse tipo de coisa domina a sua vida e eles não têm tempo para pensar em Deus, ou para louvar a Deus, ou para agradecer. Por isso, Jesus falou que é muito difícil para aquele que se norteia pelo dinheiro, pela matéria, pelas coisas materiais, entrar no reino de Deus. Então, infelizmente, para aquele homem que pediu para Jesus o que ele devia fazer para entrar no reino de Deus, e quando Jesus respondeu, ele não aceitou e foi embora, não era o que ele havia feito, mas o que Jesus queria que ele fizesse. E outra, provavelmente, Jesus nem queria mesmo que ele vendesse tudo que tinha. E desse aos pobres. E desse aos pobres.
Provavelmente Jesus estava provando aquele homem, vendo se ele era mesmo capaz de desistir de tudo por causa de segui-lo. E o homem mostrou que não era. E aí Jesus fala aquela frase, né? Jesus nada mais fez que mostrar ao homem rico que o ídolo do coração dele era o dinheiro, não era Deus. E quem tem os bens materiais como primeira escolha, jamais terá lugar no reino de Deus. Então, se você coloca Deus na sua vida em primeiro lugar, você pode ser multibilionário. Não é por isso que você não vai entrar no reino de Deus. Então, os ricos, se algum está me ouvindo, podem ficar sossegados desde que cumpram essa assertiva de Jesus. Tá bom? Então, gente, no Evangelho de Lucas, Lucas é o evangelho que contém o maior número de parábolas, né? Jesus usou esta frase no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, de 22 a 30. Jesus usou essa frase em um contexto completamente diferente. Embora fosse, como todas as suas parábolas, sobre o reino de Deus e como entrar nele. Ou seja, como conseguir a salvação. Eu acho isso tão importante que vou pedir a vocês que tenham um pouco de paciência e me sigam nesse trecho inteiro. E prestem atenção como isso é importante. Então, no capítulo 13 de Lucas, de 22 a 30, ele diz o seguinte: alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que se salvam? Ele lhes disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, a injustiça. É um ensinamento que Jesus nos dá muito difícil e que pode nos provocar muita, digamos assim, apreensão. Aqui também esta parábola se refere principalmente aos judeus. Mas a fase final, afastem-se de mim todos que praticam o mal, engloba toda a humanidade. Isso não é só para os judeus. Da mesma forma, Jesus confirma, na sequência, que eles, aqueles que se salvam, virão do Oriente, do Ocidente, né? Do Norte e do Sul, e se assentarão à mesa de Deus. E daí ele torna a repetir, eis que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Está em Lucas 13, 29 a 30. Então, gente, Jesus, primeira das suas ideias aqui, afastem-se de mim os que praticam o mal e as injustiças. Não é só o mal, embora a injustiça também seja um mal.
mas, ao mesmo tempo, ele dá esperança para todos, dizendo que os que entrarão no reino dos céus virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, ou seja, do mundo todo. Então, pessoal, vamos nos esforçar, né? Como Jesus estende o sentido da frase para todos nós, e não somente para os judeus que não se converteram, mesmo sendo chamados e se não observarmos com cuidado, e muito cuidado, os seus ensinamentos, poderemos estar na situação daqueles que ouviram a frase: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Imagine-se, você como cursilista, não só como cursilista, mas reforçado pelo cursilho, pode se considerar um chamado. Você foi chamado por Deus. Lembra-se daquela passagem que a gente fala no cursilho, que foi Deus que chamou? Pois é. Agora, o fato de ser chamado não lhe dá a certeza de ser escolhido. Depende isso de Deus? Não. Deus te chamou. Venha. Mas depende de nós. Depende de cada um de nós. E o que nós temos que fazer? Temos que esforçar-nos para entrar pela porta estreita. Essa porta estreita, para alguns, não é nada estreita. Para os santos, aqueles que souberam o que Deus quer deles, a porta é até ampla. Mas para a grande maioria de nós, que não somos santos, que somos pecadores, que muitas vezes nos deixamos levar mais pelas coisas do mundo do que pelas coisas de Deus, a porta se torna cada vez mais estreita até. Não imagine-se você na presença de Deus, meu Deus do céu, e Deus lhe dizendo: não te conheço, afaste-se de mim. Mas Deus é muito bondoso, muito misericordioso, e a nós resta viver conforme Ele quer e esperar pela sua misericórdia. Então, é mais ou menos isso que a gente podia tirar desse contexto. E eu deixei 2 perguntas para os grupos, para que a gente reflita um pouquinho, né? E o Pedro vai colocar as perguntas aí para os grupos. Obrigado. Obrigado, Visioli. Pessoal, está na tela aí. Depois eu vou jogar no bate-papo também as perguntas, tá? A primeira é: quais são as condições que Jesus nos pede para se conseguir a salvação? E a segunda é: o cursilho pode tornar menos difícil a salvação? Eu vou colocar no chat também. Menos difícil? Ou mais difícil? Menos difícil. Para ficar mais fácil, tá bom? Estão conseguindo visualizar aí no chat as perguntas? Sim, Pedro. Então tá bom. Eu vou abrir as salas, tá? 20 minutinhos para vocês baterem um papo. Robertão, vai aparecer na tela aí para você entrar, tá? Sincero. Obrigado, Visioli. Obrigado pela aula de hoje, obrigado pela presença de todos. Façam igual a Dani, convidem outras pessoas para estar conosco nas próximas aulas, tá bem?
Vamos agradecer a Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vos agradecemos, Deus Todo-Poderoso, todos os benefícios que nos tem concedido. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Estivemos reunidos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Amém. Rogai por nós. Maria Santíssima, rogai por nós. Boa semana a todos, bom início de mês, bom final e bom início de mês, né?